Olá pessoal, tudo bom? Vamos a um artigo bem interessante, tá? Ele é mais técnico do ponto de vista de conceitos, tá? Onde vai falar sobre conexões cerebrais e tudo mais, né? Mas o que é importante aqui, tá? É entender que a depressão, tá? Como outras patologias, como fibromialgia, não é uma só, é uma entidade, é uma síndrome. Tá? Então, nós temos pacientes com deficiência de vitamina B12, por exemplo, que pode gerar depressão. Nós temos o ambiente estressor, que pode gerar depressão. Nós temos diversas patologias que geram depressão. Entre elas, a inflamação crônica em baixo nível, aquela pequena inflamação que vai cozinhando a pessoa. Tá? Essa inflamação se configura em substâncias químicas que circulam não só no sangue, mas também na medula e no cérebro, como o fator de glicose tumoral alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6. Não precisa guardar esse nome, tá? Esses nomes, né? Mas sabendo que estas substâncias interferem na funcionalidade do cérebro. E se o cérebro está funcionando de uma maneira errada, certo? Ele vai ter suas funções tanto cognitivas quanto emocionais, como do controle de dor, dentro de um processamento alterado, gerando depressão. Tá? Então, uma das situações que hoje em dia se utiliza, por exemplo, é a utilização até de anti-inflamatórios na fase inicial ali, de pacientes que têm depressão, para tratamento da depressão na fase inicial, onde você tem de retirar a causa do problema. Se você não retira a causa do problema, ele não desaparece. Tá? Uma outra coisa com relação, por exemplo, à gordura. A gordura, uma das coisas que está se debatendo bastante, são os análogos do GLP-1, o Wegovy, Mounjaro, essas medicações que ajudariam a diminuir a atividade do sistema de gordura, que produz bastante citocinas inflamatórias. Tá? Então, não só para perda de peso e diabetes, mas também para outras patologias. A gente tem visto isso muito no controle de dor. No congresso recente internacional de acupuntura, foi falado sobre a utilização desses análogos GLP-1, né, para tratamento de dor. Então, isso a gente pode extrapolar, não vi nenhum artigo ainda sobre isso no ponto de vista de controle de depressão, mas faz sentido. Eu daria bastante atenção nesse sentido e procuraria artigos que justificassem, corroborassem esse raciocínio, certo? Então, aí entra junto com um artigo recente que a gente falou sobre a utilização do nervo vago, tá? Através de um aparelho como esse, que você faz a nível domiciliar, acessível. Quem quiser o contato, entre em contato com a gente aqui, a gente passa o endereço certinho para vocês, né? Como fazer para fazer a modulação. Tá? Para tratamento de depressão que tem recaídas. Né? Então, vale a pena dar uma estudada nessa forma diferente que não só o uso de antidepressivos. Beleza? Bons estudos, divirtam-se. Valeu! Sabe aquela pergunta que assombra milhões de pessoas? Por que a depressão volta com tanta frequência, mesmo depois de um tratamento que parecia ter dado certo? Pois é um verdadeiro mistério. Com base em pesquisas do Journal of Neuroinflammation, a gente vai tentar decifrar o código da depressão recorrente, investigando uma conexão que é, no mínimo, surpreendente: a inflamação. O transtorno depressivo maior, que a gente chama de TDM, raramente é um evento isolado que acontece uma vez só. Na verdade, ele se parece mais com uma porta giratória, sabe? Um ciclo de recaídas que é hoje um dos maiores desafios para a saúde mental. Então, vamos mergulhar nisso e os números, olha, são bem impactantes. Segundo os dados, depois de um primeiro episódio depressivo, o risco de ter um segundo é de 60%. É uma chance altíssima. E a coisa não para por aí, o risco só aumenta. Depois do terceiro episódio, a probabilidade de uma nova recaída sobe para impressionantes 90%. É como se o ciclo ficasse cada vez mais forte, cada vez mais difícil de quebrar.
E esse diagrama aqui da fonte ajuda a gente a entender o porquê de uma forma bem visual. Uma pessoa saudável, quando passa por um estado de baixa, consegue voltar ao estado normal com uma certa facilidade. Agora, depois do primeiro episódio, essa capacidade já fica meio prejudicada. Com múltiplos episódios, então, o caminho de volta fica quase bloqueado, prendendo a pessoa no que o estudo chama de caminho da recorrência. Isso tudo leva a gente para a pergunta central desta análise. Que mecanismo biológico é esse que está alimentando esse ciclo implacável? O que está acontecendo no corpo que torna a recaída algo tão provável? Por décadas, a gente achou que a resposta estava só nos neurotransmissores do cérebro, mas essa explicação, aos poucos, foi se mostrando incompleta. Agora, os cientistas têm um novo suspeito na mira, um suspeito principal: a inflamação. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a teoria clássica, focada no desequilíbrio químico lá no cérebro. Do outro, a nova pista, a hipótese inflamatória. A ideia aqui é que a depressão não é só um problema do cérebro, mas está ligada a uma inflamação crônica de baixo grau que afeta o corpo todo. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Tá, e quem são os atores principais nessa história toda? As chamadas citocinas pró-inflamatórias. Para simplificar, pensa nelas como os mensageiros do sistema de alarme do corpo. Quando tem uma lesão ou infecção, elas disparam o alarme. O problema é que, na inflamação crônica, é como se esse alarme ficasse travado na posição ligado, o tempo todo sinalizando perigo. E o mais impressionante é como as evidências conectam essa inflamação a sintomas bem concretos da depressão. Por exemplo, níveis altos de marcadores como IL-6 e PCR podem prever o aparecimento de fadiga e problemas de sono. A hiperatividade de um sistema-chave de estresse, o eixo HPA, está associada à progressão da doença, e a inflamação em si está ligada diretamente àquela perda de prazer nas coisas, a anedonia. Certo, mas como é que esse alarme que não desliga funciona na prática? Vamos entender como a inflamação afeta o corpo e, o mais importante, como ela consegue chegar e bagunçar o cérebro. Bom, tudo começa com um gatilho, tipo o estresse crônico. E isso aciona a resposta imune, que libera citocinas. Essas citocinas, por sua vez, bagunçam o nosso centro de controle de estresse, o eixo HPA. E qual o resultado? O eixo HPA não consegue mais se desligar, gerando ainda mais inflamação. Vira um verdadeiro ciclo vicioso, um loop de estresse que se alimenta sozinho. E a trama fica ainda mais interessante quando a gente olha para o eixo intestino-cérebro. É uma via de mão dupla. O estresse afeta as bactérias do nosso intestino, que podem mandar sinais para o cérebro, ativando células do sistema imune e causando neuroinflamação. É uma conexão incrível e direta entre o nosso intestino e a nossa cabeça. Então, o ponto-chave é este. A inflamação não fica só passeando pelo corpo. Ela consegue furar a barreira que protege o cérebro e chega lá bem onde as nossas emoções e decisões são processadas. E quando ela chega lá, o que ela faz? É aqui que a gente entra na prova do crime, que vem de estudos de neuroimagem. Eles mostram como a inflamação literalmente altera as redes de comunicação do cérebro. Para entender o que acontece, vamos usar este diagrama como mapa. Nosso cérebro tem redes de comunicação super importantes. A rede de modo padrão, que está ligada aos nossos devaneios quando a mente viaja, a rede de saliência, que é tipo o nosso detector de atenção, e a rede executiva central, que cuida do foco. Essas três redes são cruciais para o nosso funcionamento. E aqui vem o primeiro achado fundamental da pesquisa. A inflamação aumenta a conexão entre a rede de devaneio e a de atenção. Na prática, isso quer dizer que a nossa atenção fica presa nos pensamentos internos, que muitas vezes são negativos. É o mecanismo neural por trás da ruminação. Sabe quando a mente fica presa num disco arranhado, repassando os mesmos pensamentos sombrios sem parar? É isso. E não é só isso. Ao mesmo tempo, outra coisa acontece. A inflamação diminui a conexão entre a rede de devaneio e a rede de foco. Isso prejudica o nosso controle executivo, ou seja, a nossa capacidade de regular as emoções e de conscientemente conseguir sair desses pensamentos negativos. Juntando as peças, qual é o resultado disso tudo? Um cérebro vulnerável. Por um lado, um viés que prioriza estímulos emocionais e, por outro, uma falha nas funções que deveriam controlar tudo isso. O que sobra é um estado cerebral que, pela sua própria nova configuração, já está predisposto à recaída. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque o que tudo isso significa é que talvez a gente precise repensar as próprias raízes da depressão. E isso nos leva a uma ideia que é simplesmente revolucionária, resumida nesta citação do artigo.
Subtipos de depressão devem ser associados a padrões específicos de inflamação. Pensa só no que isso quer dizer. Talvez não exista uma depressão, mas diferentes tipos de depressões inflamatórias. No fim das contas, a conclusão é bem direta. A depressão recorrente não é só um transtorno da mente. É uma condição sistêmica, que envolve o corpo inteiro, desde o sistema imune até o intestino, todos eles se comunicando diretamente com o cérebro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta enorme e provocativa para o futuro. Se a inflamação é uma das causas, será que o futuro do tratamento da saúde mental está em atacar diretamente essa inflamação? Uma nova fronteira na busca por uma recuperação que realmente dure pode estar se abrindo bem diante dos nossos olhos.